Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith foi candidato a presidente dos Estados Unidos? Isso é especulação. Por que ele ia querer se envolver em política? Meus amigos, hoje a gente vai tratar sobre esse assunto. E sim, Joseph foi candidato a presidente dos Estados Unidos da América. Tem uma publicação aqui na revista da PUC de São Paulo. Publicação ali de Douglas Castro. O Douglas é professor de Direito Internacional e Relações Internacionais da Unip e também doutor em Ciência Política na USP. Eu tô fazendo a pesquisa agora, tá, pessoal? Então, eu estou curioso para saber se esse Douglas de Castro aí é membro da igreja ou não, né? Por que ele desenvolveu um conteúdo sobre o legado político de Joseph Smith? E olha que interessante, ele já trouxe aqui no começo do documento dele uma informação bacana. Joseph Smith, profeta e fundador da igreja Mormon, foi o primeiro candidato a presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. A gente sabe que teve o John Kennedy, que foi assassinado enquanto presidente, mas pelo que ele falou aqui, Joseph foi o primeiro a ser assassinado quando ainda era candidato. E olha que informação interessante que tem aqui, ó. Ele foi assassinado em um país em que a liberdade religiosa fez parte da formação da identidade compartilhada pelos imigrantes europeus e que em 1789 passou a integrar a sua Constituição. E isso é um fato, tá, pessoal? Então, assim, a Igreja Católica era bem forte na Europa e o protestantismo não estava sendo muito aceito lá, não. O pessoal era bem perseguido. Então, o que aconteceu? Esse pessoal, né, eles vieram para as Américas. Então a colonização das Américas está bem forte com um grupo de protestantes, tá? Pegando essa informação, então a gente já sabe o quê? Que perseguição religiosa contra protestantes não era uma coisa que o pessoal sofria muito nas Américas, em comparação com, né, o que acontecia na Europa. E o Douglas comenta aqui no texto dele ainda que a perseguição e o exílio que foram submetidos os membros da Igreja Mormon apontam para a causa próxima ao engajamento político de seu líder religioso. Então, basicamente, Joseph quis entrar para a política por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. E sim, concordo, em partes, né? Mas acredito que a maior parte seja por isso. Joseph quis sim entrar para a política por causa da perseguição que os membros estavam sofrendo. Isso não quer dizer que a perseguição era infundada. A gente está dizendo que por causa dessa perseguição ele quis entrar para a política. Somente por isso? Não. A gente já verificou aqui alguns episódios anteriores que Joseph assim, tinha um grande prestígio pelo poder público, né, poder de controle da população. Então sim, isso também faz parte aí de uma motivação para ele entrar na política. E a gente já viu anteriormente aqui que essa candidatura a presidente dos Estados Unidos não foi a primeira candidatura política dele, não, né? A gente já sabe que ele era prefeito em Nauvoo, Illinois. O Douglas comenta a finalidade dessa publicação dele, que tem, né, por objetivo analisar, estudar o pensamento político de Joseph Smith para traçar assim, os principais eventos que envolveram a participação dele na política. Olha aqui, já no objetivo a gente já consegue ver que, né, provavelmente ele é um membro ativo da igreja. A gente vê, ele está desenvolvendo esse estudo para formar o pensamento político de Joseph, sendo um líder religioso e profeta, concorrendo a presidente dos Estados Unidos para o quê? Proteger a igreja e seus membros da perseguição política e religiosa. Então ele considera que a perseguição dos membros da igreja era política e religiosa e que Joseph estava protegendo a igreja.
Não tem problema, vamos dar uma analisada aqui na argumentação dele. Ele comenta aqui que essa oposição de Joseph Smith ao governo dos Estados Unidos era para determinar uma proteção aos membros da igreja, porque não estava sendo respeitada os limites, né, e a proteção dos direitos deles, como estava previsto na Constituição norte-americana. E ele cita, né, que a primeira emenda ali, nas cláusulas sobre liberdade religiosa, fala o direito de livre exercício e proibição de qualquer lei que regule o estabelecimento de religião. E ele fala sobre o conflito entre essas cláusulas constitucionais, a lei ali sobre a liberdade religiosa, que foi vivido pela igreja. Ali no estado, ele comenta o estado de Missouri, que foi marcado por grande violência e intolerância. Ele comenta que tinha uma discrepância jurídica e cultural entre os estados. Eu não conheço, né, esse estudo dos Estados Unidos na época, né, 1800 e pouco. Esse cara, ele é estudante de política, então provavelmente ele conhece bastante do que ele está falando. Xiii, Douglas, estava aqui falando bem de você, de repente você me vem com uma dessa. Olha aqui que ele falou logo depois. Ele fala assim, ó, pode-se afirmar com elevado grau de certeza que o pensamento político de Joseph Smith coincide com o adotado pelos fundadores. Os fundadores, ele coloca até em F maiúsculo, os fundadores dos Estados Unidos, tá? Tem quem criou a Constituição e tal. Agora, assim, cara, quando não produz texto, tá? Tô falando pra vocês. Com essa palavra, certeza, tá? Não coloca certeza nas coisas. Eu poderia ter feito esse texto aqui, ó, só cortar isso aqui, ó. Pode-se afirmar que o pensamento político de Joseph, tal. Agora, assim, né? E, além de colocar certeza, ainda colocou elevado grau de certeza. Eu não tô nem questionando se isso aqui é verdade ou não, mas assim, usar essa palavra para um estudo, né, de uma pessoa que viveu lá, sei lá quantos anos, 200 anos atrás, e dizer que o pensamento dele era o mesmo de outras pessoas ali, dos fundadores dos Estados Unidos, nem se eu vivesse, nem se Joseph fosse meu amigo aqui e eu morando junto com ele, eu não poderia afirmar dessa forma. O que já confirma que, né, tem grande chance de ele ser membro da igreja mesmo, né? Que usar a palavra verdade, eu tenho certeza, é bem típico, né? Mas vamos continuar aqui, não estou desconsiderando. Ele está dizendo então que Joseph tinha o mesmo pensamento dos fundadores dos Estados Unidos, que defendiam a liberdade religiosa, liberdade de expressão, sei lá, né? Lá em agosto de 1835, então 5 anos depois da criação da igreja, Joseph introduziu ali no livro de Mandamentos, que é a Doutrina e Convênios, capítulo 134, já no versículo 1 e 2, fala o quê? Nós creemos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem. E Deus considera o homem responsável pela criação dessas leis, né, formulação das leis e sua execução, para o bem e a segurança da sociedade. Cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência, o direito e domínio de propriedade e proteção da vida. E o Douglas reforça aqui a ideia de que Joseph Smith era contra governos totalitários, e que ele defendia os principais direitos que a igreja estava querendo, que era, né, direito à vida, propriedade e expressão. Obviamente esses direitos são justos, imagino sim que Joseph queria esses direitos para a sua comunidade da igreja, mas essa questão ali de Joseph ser contra governos totalitários pode até estar certo, dele ser contra governos totalitários, mas isso não quer dizer que ele não tinha a intenção de ele próprio formar um governo totalitário. Se você assistiu meu episódio chamado ali Joseph Smith Melhor que Jesus Cristo, fala sobre a prepotência de Joseph Smith, esse comportamento dele, e também tem o outro episódio que é o estudo do comportamento de Joseph Smith. Se você ouviu esses 2 episódios e você somar com a ideia de ele estar querendo se candidatar a presidente dos Estados Unidos, o que você consegue imaginar sobre o governo dele? Uma pessoa violenta, não respeita o direito dos outros, egoísta.
extremamente violento, né? Mata quem fica no caminho dele. Tinha um poder religioso nas mãos e ainda queria um poder, né, político nas mãos, o que já ia contra a Constituição, né? Porque você tem que ter um governo laico, onde a religião não interfere na política, porque já deu problema lá no passado, o pessoal sabe, né? Quando a Igreja Católica era a lei também, acabou ocasionando um poder demasiado na mão de uma organização só e injustiças aconteceram. Por exemplo, vamos levantar um questionamento aqui. Joseph iria respeitar as outras religiões se ele tivesse efetivamente ganho a eleição como presidente dos Estados Unidos? De volta, pessoal, tô aqui, ó. Vamos considerar, tá? A gente saiu da igreja, como eu comentei no episódio 50. A gente está fazendo uma análise do comportamento dele. E nos estudos a gente está considerando que ele inventou o livro de Mórmon. Se ele inventou o livro de Mórmon, toda aquela parte que fala a prostituta de toda a terra, que ele está se referindo à Igreja Católica, né, é como ele pensava ser a Igreja Católica. Então ele xingou a igreja ali. Teve aquele episódio que o ministro Batista foi argumentar com ele sobre alguma coisa e ele saiu no soco com o cara. Eu não acho que ele respeitaria as outras religiões. Ou pelo menos a Igreja Sud seria muito mais beneficiada com, né, a legislação do que outras religiões. Então é o que eu penso, mas obviamente, né, o meu estudo político sobre Joseph é fraco, sabe? A gente ainda não fez uma análise muito forte sobre o contexto político de Joseph. Esse cara aqui, ele é, né, um especialista político e ele está levantando os fatores que ele considera. Mas lembrando, né, fatores com viés. A gente já viu, né, que ele está colocando aqui esse texto de uma forma em que ele está sim defendendo a igreja e colocando palavras, né, como certeza disso, certeza daquilo. Então, né, a gente considera todo esse contexto aí. Vamos ver, o cara é um estudado, ele sabe sobre política, mas também ele é um membro da igreja, então ele vai levantar o viés do estudo dele a favor da igreja. Vamos continuar. Ele continua falando ali, então Joseph Smith reprova as perseguições religiosas e coloca como sagrado o sangue daqueles que morreram para garantir a liberdade. Pode-se afirmar com segurança que a visão política de Joseph Smith é compartilhada por membros e não membros. Aqui já melhorou, né? Já não falou com certeza, é com segurança. Tá, com segurança a gente pode afirmar que essa visão política de Joseph, de proteção à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, é compartilhada por, né, membros e não membros. Sim, eu acho que a maior parte das pessoas confirma que essa é a ideia. Não é uma ideia de Joseph, vamos lembrar, é uma ideia que já existia da Constituição, que Joseph acreditava. Só que entre o que Joseph falava e o que ele fazia, a gente vê, né, nos estudos, tem uma boa diferença também. Ele comenta ali que em 1839, Joseph Smith, Sidney Rigdon, mais alguns outros foram lá para Washington, D.C., para conversar com o presidente dos Estados Unidos. Será que eles conseguiram falar com o presidente? Aí eles apresentaram um relato dos fatos, né, para o presidente Martin Van Buren. E de acordo com Joseph Smith, ele escreveu assim, que o presidente sentiu simpatia pelos Mormons quanto aos seus sofrimentos. E Joseph permaneceu ali em Washington por 2 meses buscando apoio dos senadores e congressistas para sua causa. Aí em fevereiro de 1840 eles foram recebidos novamente pelo presidente Van Buren. Estou interessado aqui se eles realmente falaram com o presidente, os caras conseguiram chegar a falar com o presidente. E daí, dessa vez, já em 1840, Joseph disse que o presidente os tratou rudemente e declarou: senhores, sua causa é justa, mas eu não posso fazer nada por vocês. Se eu ficar ao seu lado, perderei os votos de Missouri. Bom, sobre isso, cara, eu tô pensando aqui, cara, eu tô até um pouco ainda perplexo de como o Joseph conseguiu falar com o presidente ou se a informação chegou no presidente. Eu não sei, eu não acho que o presidente ia falar diretamente com eles. É porque é uma coisa que a gente vê hoje, né? Às vezes antigamente era mais acessível. Mas eu tô pensando aqui sobre essa fala. Cara, eu não acho que um presidente dos Estados Unidos ia chegar e falar assim: não, eu não vou apoiar vocês porque senão eu vou perder o voto daquele lá. Cara, se o presidente pensava assim,
eu não acho que ele iria falar. Para mim parece mais, eu encararia mais como o que Joseph achou que foi o resultado dessa negação. O presidente não quer ajudar a gente porque senão ele vai perder voto. Eu acho que é isso. Então, a gente está analisando aqui a fala de Joseph. Se a gente vê algum documento, alguma outra pessoa contra a igreja confirmando, realmente o presidente falou isso, aí é mancada. Se o cara estava preocupado só com os votos, é mancada. É tipo falar assim, o presidente até sentiu simpatia pelo nosso sofrimento, mas não queria perder voto. Aí é mancada, mas a gente está vendo que foi o que Joseph relatou da situação. A gente já sabe que o histórico de Joseph sobre os relatos dos acontecimentos não é muito de acordo com a verdade. Vamos situar vocês aqui, já que a gente está falando sobre o presidente dos Estados Unidos. Esse Martin Van Buren, a gente não estudou sobre ele ainda, né? Eu vi o quê? Eu vi aquele Andrew Jackson, lembra que a gente comentou sobre o banco Kirtland Safety Society? Que esse Andrew Jackson era meio contra o sistema bancário e ele não quis liberar, mais os bancos e o pessoal teve que criar os bancos ilegais. Então, esse presidente Andrew Jackson foi de 1829 até 1837. Então, o período inicial da criação da igreja era esse presidente aí. Depois, de 37 até 1841, mudou para esse Martin Van Buren, que é o que comenta ali que conversou com Joseph Smith. Depois de 41, março, abril, um mês o cara ficou na presidência, William Henry Harrison. Um mêsinho, então meio que foi uma ação desconsiderável no período da criação da igreja. E aí sim, 1841 até 1845, então logo, ainda depois da morte de Joseph Smith, tinha esse John Tyler, que é aquele cara que mandou um mandato judicial de prisão a Joseph por alta traição. E olha uma curiosidade aqui, esse William Harrison, que ficou um mês ali na presidência, ele morreu de pneumonia. Já tirei uma dúvida aqui também. Coloquei aqui no chat se o presidente Martin Van Buren falou diretamente com Joseph Smith sobre o mormonismo. Fala que não há relatos que comprovem isso. Fala que tem a carta de Joseph Smith ao presidente Martin Van Buren em 1839, na qual Joseph pediu ajuda ao governo federal para os mormons que estavam sendo perseguidos no Missouri. Van Buren recusou o pedido de ajuda, e os mormons continuaram a enfrentar dificuldades em várias partes do país até que se estabeleceram em Utah sob a liderança de Brigham Young. Bom, vamos continuar aqui no documento do Douglas. Ele fala ali que depois que o presidente dos Estados Unidos negou a ajuda, a Constituição foi destroçada pelo presidente dos Estados Unidos das costas a Joseph. Olha, o cara ficou nervoso mesmo. Será que esse Douglas aqui, ele tem ciência de todos os mandatos criminais contra Joseph? Realmente, como membro, eu posso dizer, por experiência própria, como membro é muito difícil a gente ver essas informações sobre a criação da igreja, sobre tudo que Joseph fez, com maus olhos. Realmente, a igreja mostra esses eventos como a tentativa dos santos sobreviverem e defenderem a sua fé. Só isso, eles queriam viver e ter a sua fé religiosa. Poxa, é de pedir demais. Então, como membro, é muito difícil a gente ver os crimes cometidos por Joseph. Ninguém podia se opor a ele. Então, assim, ele queimou uma imprensa que estava falando mal dele. Isso aí não é uma bandeira vermelha, não quer dizer nada. Então é isso, cara. Perseguição religiosa? Não sei se é o caso, mas vamos continuar aqui no estudo dele. Mas um negócio ainda que não consegui engolir, esse Douglas comentou ali, a frase dele é bem específica. Joseph e Elias Higbee, membros da igreja, foram recebidos pelo presidente Martin Van Buren. A não ser que eu esteja com a informação incompleta, pareceu que ele deu uma manipulada na informação. Pelo que a gente leu ali, Joseph escreveu uma carta, e pelo que ele escreveu aqui, fica bem evidente que eles foram recebidos pessoalmente pelo presidente. Tinha que dar uma olhada nessa situação.
Ele continua falando que Joseph teve uma decepção muito grande com esse resultado. Joseph fez uma publicação reprovando essa atitude ali do presidente, e nessa publicação ele fez a seguinte pergunta: quem será nosso próximo presidente? Qual será a sua decisão relativa a nós como pessoas? Quando Joseph viu que nenhum candidato, nenhum senador ia dar qualquer apoio à causa da igreja, e também o pessoal de Missouri estava firme em não deixar a igreja e os membros em paz, então Joseph convocou uma reunião com os 12 apóstolos ali na prefeitura de Nauvoo. Então, em janeiro de 1844, por unanimidade, ficou decidido que Joseph concorreria para a presidência dos Estados Unidos de forma independente. E o discurso de Joseph: diga às pessoas que tivemos presidentes democratas por tempo suficiente. Queremos um presidente dos Estados Unidos. Se algum dia eu assumir a presidência, protegerei o povo em seus direitos e liberdades. Não vou ser eleito por mim mesmo. Há oratório suficiente na igreja para me levar à cadeira presidencial na primeira votação. O cara disse que ia ganhar em primeiro turno. Não sei qual era o poder dele na igreja comparado com o restante do país, qual seria esse poder político que ele teria. O que vocês acham? Qual que seria a probabilidade dele conseguir ganhar as eleições? A chapa presidencial de Joseph Smith foi publicada em 1844 com o nome de General Smith. E basicamente o que Joseph queria, a proposta eleitoral dele, é dê aos homens sua liberdade constitucional e o presidente plenos poderes para enviar um exército para suprir multidões. E o governador do estado poder demandar ao presidente dos Estados Unidos tropas para sua proteção em caso de invasão ou rebelião. Cara, eu tô visualizando um negócio aqui, Joseph, ele já tinha um poder religioso sobre as pessoas, o que é um poder, assim, bem forte, Ele estava querendo o poder político e ele já tinha um bom tanto de poder militar, porque a gente sabe que ele tinha aqueles danitas, aquele exército de Sião, que tinha sei lá quantos mil homens. E então, olha só, ele queria ainda mais poder militar. O que ele queria basicamente é que os estados fossem independentes do governo geral dos Estados Unidos e que os estados poderiam, vamos dizer assim, requerer o exército do país para sua proteção particular. Eu quero proteger esse estado aqui, quero o exército dos Estados Unidos ser mandado para cá. Cara, eu tenho até medo de pensar o que Joseph faria, se ele já com o poder religioso, ele já cometeu assim, bastante injustiça, bastante coisa ruim. Imagina com o poder militar e político nas mãos. Bom, obviamente Joseph estava se referindo, quando ele queria o exército para a proteção do estado, estava se referindo ali aos eventos trágicos que aconteceram nessa perseguição dos membros da igreja em Missouri. Por exemplo, se ele fosse o presidente dos Estados Unidos, ele mandaria o exército dos Estados Unidos para proteger os membros ali e ia eliminar todo mundo que estava perseguindo a igreja. E de volta, a gente parar e pensar, por que estavam perseguindo a igreja? Pode ser realmente, dá para considerar uma perseguição religiosa infundada, os caras só queriam realmente perseguir, mas não tinha outro motivo? A gente está vendo ali várias ações de Joseph Smith desde a sua adolescência, ações contra a lei. O governo dos Estados Unidos basicamente diz assim: o exército americano não é para uso particular dos estados, não. Isso aqui é para proteção dos Estados Unidos, Então, os interesses individuais dos estados, cada um cuida do seu. Bom, obviamente Joseph encarou isso como uma negação dos direitos básicos ali, dos direitos básicos que estavam na Constituição americana. Ele estava falando, não, vocês não estão respeitando isso aí. Ele falou, infelizmente isso daí é um segredo sujo aí dos Estados Unidos, que se qualquer estado decidir perseguir um grupo, ele vai fazer. E é isso aí, é o que está acontecendo. O Douglas comenta ainda que na chapa, nas propostas políticas de Joseph, estava a abolição da escravidão. Então Joseph falou, todos os escravos vão ser libertos, e pro pessoal aí que são dono desses escravos aí não ficar reclamando, não ficar no prejuízo, o governo vai pagar por eles com a venda de terras públicas. Então iam vender as terras do governo para poder pagar esse pessoal aí, liberta logo esses escravos e fim da escravidão.
Lembrando que a abolição da escravidão nos Estados Unidos só aconteceu lá em 1863, com Abraham Lincoln. Bom, a gente ainda não falou sobre o racismo, mas assim, o racismo na Igreja Sud ele ficou bem evidente a partir de Brigham Young. Eu vou dar uma estudadinha sobre a situação de Joseph Smith, se ele era abertamente racista ou não. Então assim, uma coisa é o racismo, outra coisa é a escravidão. Então assim, você pode defender, não precisa escravizar, né, o pessoal de cor, mas eles são inferiores, né? Então você pode ter essa fala racista, mas ainda assim defender a não escravatura. Estou pensando nessa possibilidade para entender se Joseph era racista ou não, mas assim, por essa defesa dele de abolição da escravatura, aparentemente parece que não. Mas se a gente fizer uma análise do livro de Mormon, se Joseph inventou o livro de Mormon, assim, tem muita fala racista lá, né? Fala que, né, a gente já fez esse estudo no livro de Mormon. A pele negra era uma maldição, para que aquele povo não se tornasse atraente para o outro povo. Então, né, são umas falas aí que não batem muito com essa ideia de Joseph não ser racista. Mas tá bom, é uma ideia bacana ele querer defender a abolição da escravatura. Não foi uma revelação dele, tá? Essa ideia já era bem defendida por muitas pessoas lá desde 1700 e alguma coisa. Benjamin Franklin já defendia, né, que não deveria ter escravidão. Na Revolução Americana, Thomas Paine também defendia essa ideia de abolição da escravatura. Ele escreveu um documento também chamado do Senso Comum, em 1776, enfim, né, muita gente defendia. Basicamente, os Estados Unidos estava, né, dividido entre, né, o pessoal que defendia manter a escravidão e o pessoal que defendia abolir. Então, Joseph era do lado que defendia abolir. Foi usado nesse texto aí do Douglas, né, como um plus, né, como um benefício, uma coisa boa aí de Joseph. Que sim, é uma coisa boa, só que a gente tem que dar uma analisada também em todo esse contexto racista ali de Joseph, para poder entender o que Joseph pensava sobre, né, a população negra. Olha o que Joseph falou ali, uma citação dele sobre isso nessa época aí de candidatura. Ele falou assim, que as pessoas são dotadas pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, liberdade, busca da felicidade. Mas, ao mesmo tempo, cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas são consideradas escravas da vida porque o espírito nelas é coberto por uma pele mais escura que a nossa. Não tem a fonte, tá? Tem um documento aqui, Júnior 2016, página 2. Eu não sei do que se trata essa fonte que o cara usou. Eu gostaria realmente de ver qual era o contexto e quando Joseph disse isso, quem registrou, em que documento que está isso. É interessante ver. Então, assim, eu tenho uma ideia racista de Joseph Smith por conta das falas escritas ali no livro de Mormon. Ouvi alguma outra coisa sobre, né, ele ser racista também em algumas outras situações, mas a gente poderia estar dando uma estudada nisso depois, né? Claramente, por essa fala aqui, ele defende, poxa, né, pessoal, vamos parar com essa besteira aí. Então precisaria estar confirmando essa fonte. Se essa fonte se confirmar, eu pensar assim, cara, assim, parece que Joseph não era racista, não. Bom, Joseph ainda disse assim, olha, eu não queria que meu nome fosse citado como presidente dos Estados Unidos ou candidato dos Estados Unidos à presidência se o nosso direito como cidadãos americanos não tivesse sido roubado ou negado. Então, por causa dessa perseguição aí, eu vou tentar, né, a minha influência legal nos Estados Unidos para proteger esse povo aqui. Com a morte de Joseph Smith, não dá para ter uma ideia de como estava sendo recebida essa candidatura, essas propostas de Joseph pela população. Mas o governador de Illinois declarou assim sobre o assassinato de Joseph. O assassinato de Smith, em vez de pôr um fim aos Mormons e dispersá-los, como muitos acreditavam que aconteceria, apenas uniu-os mais do que nunca, dando-lhes nova confiança em sua fé. A gente sabe que mais tarde Brigham Young ele se tornou governador de Utah. Então sim, a igreja tinha também alguma influência política, não era só questão religiosa.
E vamos dar uma olhadinha aqui que Brigham Young falou sobre a política. Somos um povo político? Sim, muito político. Mas a que partido vocês pertencem ou em quem votariam? Eu lhes direi em quem votaremos. Votaremos no homem que apoie os princípios de liberdade civil e religiosa, no que tiver maior conhecimento e que tiver o melhor coração e cérebro para ser um estadista. Pouco nos importa se ele é liberal, conservador, democrata, republicano ou qualquer outra coisa. Essa é a nossa política. A conclusão desse Douglas no documento dele aborda a questão da contribuição mormon na cultura política dos Estados Unidos. Qual foi a influência mormon nessa política? Um exemplo da posição política da igreja, ele fala que é o exemplo, a firme posição da igreja contra a união entre pessoas do mesmo sexo. Ele comenta que esses valores novos apresentados aí por Joseph Smith, abolição da escravatura, né, não pode casar, né, pessoa do mesmo sexo, outras coisas, acabou acirrando as perseguições dos membros da igreja, né, fazendo com que essa sociedade ali se tornasse mais fechada. Concluímos com essa análise que Joseph Smith teve a necessidade de, ao mesmo tempo que construir a igreja, desenvolver uma estratégia política e jurídica para enfrentar seus desafios. As evidências encontradas mostram, ainda que não possa se dizer isso diretamente, que Joseph tinha previsto a guerra civil, a abolição da escravatura e a proibição dos estados agirem independentemente ali nessa questão dos direitos constitucionais. Cara, sobre isso, cara, assim, nossa, é bem o que ele falou mesmo, né? Ainda que não dê pra dizer isso diretamente, né? Que Joseph, cara, não tem como você querer dizer que Joseph previu isso. Né? Vamos ver, se tiver alguma escritura, alguma coisa que ele fale, vai ter uma guerra civil bem direitinho ele ter falado isso e isso acontecer, a gente pode tentar considerar. Mas, cara, muita gente, se você fizer uma análise histórica dos Estados Unidos, não era Joseph que estava prevendo isso. Né, todas essas coisas estavam acontecendo. A abolição da escravidão já estava acontecendo há muito tempo na Inglaterra. Já era uma proposta, como a gente viu ali, de 1700 e alguma coisa. Para mim, o que parece é que o cara colocou aqui no texto como se fosse uma ideia de Joseph Smith, que ele criou e que ele sabia de tudo e que, olha só, realmente aconteceu, porque Joseph sabia de tudo. Não acho que seja assim. Bom, o texto do cara terminou e eu fiquei assim com uma dúvida na cabeça. Pensei, por que a igreja sofreu perseguição na época? Eu já ouvi, sim, 30 anos da minha vida na igreja, a versão da igreja de o porquê ela sofreu perseguição, mas eu coloquei aqui no chat, obviamente, uma resposta assim, não é um documento, não é uma fonte, mas a gente consegue coletar alguma informação aqui do chat, né? Eu coloquei, né, teve algum fator criminal ou de perturbação da lei que envolveu a perseguição mormon na sua origem? Ele respondeu aqui, poligamia. A poligamia era ilegal nos Estados Unidos e então assim foi vista como uma violação da lei do casamento monogâmico. Então isso levou à perseguição. Por que o cara não citou ali no documento dele? Assim, porque ele não citou, né, os mormons sofreram perseguição por né, intolerância religiosa, porque ele não comentou sobre essa questão deles praticarem poligamia, que era contra a lei, né? Segundo ponto que ele levanta aqui é conflitos territoriais. Eles se estabeleceram em áreas fronteiriças, como Missouri e Illinois, e isso causou tensão com os habitantes locais. Não justifica, mas eu acho que, né, dá para entender um pouco. Imagina, chega ali, você dá uma cidadezinha, 1.000 pessoas, de repente chega 3.000 pessoas, né, que você não conhece, né, de uma religião, né, então eles acabam tomando conta do local, que você já estava ali, que, né, enfim, né, não justifica realmente. Você tem que chegar, entrar no consenso, vocês habitarem ali em uma comunidade tranquila. Mas, obviamente, né, vai causar medo no pessoal, né, dessa montoeira de gente chegando. Outro motivo foi autoridade religiosa. A liderança mormon foi acusada de exercer controle rígido sobre os membros da igreja e impor uma lealdade cega. Olha, ali da época já, não é coisa nova não. Isso alimentou a desconfiança em relação às autoridades religiosas e contribuiu para uma perseguição. E outro motivo, crença religiosa.
os Mormons afirmaram ter um livro de Mormon, né, um livro traduzido por meio de revelação divina, e isso os tornou alvos de suspeitas de fraude e falsidade, sendo então perseguidos por muitos cristãos tradicionais. Bom, Ozzy, se eu fosse dar o meu parecer sobre o que eu acho da perseguição aos santos da Igreja de Jesus Cristo na época da sua criação, cara, eu diria assim que um bom tanto dessa perseguição realmente assim foi injusta. Talvez uma crença religiosa diferente, uma outra coisa, um medo ali territorial deles terem chego em bando, né? Opa, vão tomar minha terra aqui, o que vai acontecer? Medo político também, os caras estão se enfiando na política, os caras podem dominar, o que vai acontecer e tal. Esse medo causa um pouco dessa perseguição. Mas sim, muita coisa errada foi feita e foi simplesmente jogado aí na panela de perseguição religiosa, como, né, a questão da poligamia. Era contra a lei, estava sendo praticada assim deliberadamente, e colocavam isso no setor de liberdade religiosa. A gente pode fazer isso, deixa a nossa liberdade religiosa aqui, não mexe. Então assim, até que ponto que a liberdade religiosa deve ser, né, defendida e respeitada pelo Estado? Eles podem alegar qualquer coisa que eles falarem que é liberdade religiosa tem que ser respeitado? A gente vê essas questões nos dias de hoje, né? Site Vozes Mormons. Vamos ver o que eles falam sobre essa candidatura presidencial aí de Joseph Smith. Em 1844, ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. A sociedade mormon acabou sofrendo bastante perseguição e acabou não tendo assim nenhuma intervenção, está dizendo assim, pouca ou nenhuma intervenção do Estado em defesa desse movimento religioso. O que eu acho mancada daí, né? O governo deveria, talvez vendo ali, esses mormons ali, né, estão pegando pesado demais com eles ali. Vamos dar uma olhada se eles estão aprontando ou se estão recebendo ataque de graça. Mas também, de outro lado, né, você pensa assim, cara, né, o governo olhar e falar assim, cara, esse Joseph Smith já tá arranjando treta, já tá incomodando, né, criminalmente aí, desde a adolescência dele, né, com algumas denúncias de fraude e outras coisas, né, então tem que pensar nesse contexto todo. Tem um escritor, Spencer W. McBride, ele escreveu um livro chamado Joseph Smith para Presidente. Me parece que esse Spencer aí, ele é mormon, né? Então ele não vai falar contra a igreja, né? Tá falando a favor de Joseph Smith. Mas independente disso, cara, dá pra coletar, se ele tá pegando algumas fontes de época, dá pra pegar bastante informação ali, sim. Uma nova informação, por exemplo, ele comenta ali que Joseph Smith ele tava concorrendo à presidência a favor de seus cerca de 25 mil seguidores. Então tinha 25 mil membros da igreja na época. E olha, o Spencer McBride deu uma entrevista exclusiva pro Vozes Mormons, olha aí. O Vozes Mormons perguntou, você acha que Joseph Smith tinha alguma chance de ser eleito ou ele estava só tentando marcar uma posição? Olha aí, o Spencer, que estudou, né, sobre essa questão eleitoral de Joseph, respondeu ali, não acho que Joseph tivesse qualquer chance de vencer essa eleição presidencial aí. Mas essa questão da campanha dele estava trazendo uma maior conscientização sobre essa perseguição que os membros da igreja estavam sofrendo. Isso aí provavelmente sim. O Vozes Mormons fez mais uma pergunta para ele. Eles citaram ali aquele livro Joseph Smith Rogue Stone Rolling. É um livro famoso ali, tá? E esse Richard Bushman, que escreveu esse livro, falou sobre a candidatura presidencial aí de Joseph como sendo impraticável. Era tipo assim, como se fosse utópica, né? Era um negócio assim meio que não ia rolar. O Spencer respondeu que os Estados Unidos estava ali no momento bem polarizado politicamente, e realmente estava, né? A gente sabe que os estados do norte e os estados do sul estavam batalhando por ideias totalmente diferentes. E ele ainda disse que essas propostas aí de Joseph, elas eram assim, um meio termo, né? Tipo, o pessoal queria a abolição da escravidão. Joseph propôs, vamos acabar com a escravidão, mas, né, vamos pagar aí o pessoal para não reclamar de perder seus escravos, vamos dar, né, juntar uma grana do governo e pagar eles.
E sabe que essa ideia não foi de Joseph Smith, mas, né, tipo, era assim, uma ideia de resolução, uma solução ali que ele estava apresentando. Aí o Voces Mormon perguntou assim, né, falou assim, ó, Joseph parece que usava as coisas de outros lugares para incorporar na religião, né, tipo, ele copiava algumas coisas, né, e, tipo, copiou rituais maçônicos, essas coisas que a gente pode estar abordando aqui em outros episódios, né? Mas então a pergunta dele era assim, o quanto das ideias políticas que Joseph apresentou eram de outros pensadores, de outras ideologias de época? Era tipo, ele que inventou ou era de outras pessoas? O Spencer respondeu que isso aí era questões nacionais, mas elas ao mesmo tempo estavam conectadas com a história pessoal de Joseph. E as propostas dele eram inovadoras, tipo o plano de acabar com a escravidão, um plano para estabilizar um sistema financeiro do país, diminuição do salário do servidor público. Bom, eu particularmente não acho que essas ideias eram inovadoras. A gente pode ver que essas ideias eram discutidas por outras pessoas, sim, muito antes de Joseph. E agora, sim, essa questão que ele levantou ali de estabilizar o sistema financeiro, cara, a gente viu que Joseph não conseguiu levar um banco. Me parece um pouco contraditório dizer que ele vai estabilizar o sistema financeiro do país. Eu diria assim, o que seria o forte de Joseph politicamente falando? Cara, ele sabe, pra mim, parece que ele sabia falar muito bem, sabia manipular as pessoas para suas ideias, tinha sim um carisma de algumas pessoas, tinha essa energia para fazer as coisas acontecerem também, mas de longe eu diria que ele seria um bom presidente, independente dessa questão religiosa, sabe? Independente dessa questão religiosa, mas por conta da personalidade dele. Acho que essa questão toda que ele dizia defender, né, de respeito, de justiça, eu acho que, assim, seria totalmente desrespeitada por ele. E pior ainda, né, com o viés de Deus, né, é Deus que tá mandando, cara, você vai falar o quê? Foi perguntado pro Spencer ali, o que você acha, né, o pessoal disse que esse Joseph Smith era meio ditadorzão, ele queria juntar o poder religioso com o poder do Estado, né, quando ele se candidatou, o que você fala sobre isso? Ele diz que apesar da igreja ser assim hierárquica, né, você tem, né, tipo lideranças, algumas mais fortes, outras mais fracas, ele diz que a igreja em si era bastante democrática. Mas ele confessa ali, né, que tipo Joseph poderia provavelmente puxar bastante poder para a presidência, mais do que a presidência dos Estados Unidos tinha, para que ela pudesse ser mais autônoma para reprimir, né, essas perseguições, essas coisas ruins que aconteciam. Então o Joseph provavelmente ia puxar mais poder para ele, né, mais para poder proteger o pessoal mesmo, né? Voces Mormon pergunta então, o panfleto da candidatura de Joseph falava que ele defendia acabar com a escravidão, mas a gente sabe que alguns membros tinham sim escravos ali na época, e o próprio Brigham Young, como governador ainda, legalizou essa servidão. E Brigham Young era um profeta, então qual que seria, como que a gente coloca essa questão aqui? Spencer responde, cara, essa ideia assim da liberação, da escravidão, era uma ideia que estava sendo evoluída, estava em evolução ainda. E olha que parte interessante da resposta do cara aqui, ele fala assim, Joseph ele estava desenvolvendo ainda essa ideia de acabar com a escravidão, só que como essa ideia ela era bem dividida nos Estados Unidos, acabou criando alguns cismas na igreja. Então, ou seja, né, tipo, provavelmente uma parte dos... Se Joseph fosse, né, bem enfático sobre isso, provavelmente ele ia perder muitos membros da igreja. E olha o que ele fala, e ele queria evitar isso. Então a ideia dele era entrar no governo. O que o Spencer pensa, né? Ele pensa que Joseph estava esperando entrar na presidência dos Estados Unidos para acabar com a escravidão, então isso automaticamente acabaria na igreja também, né? Então ele não queria como profeta acabar com a escravidão, ele queria como presidente dos Estados Unidos acabar. Cara, essa resposta me mostra muita coisa, né? Joseph como um profeta não tinha, né, a coragem de chegar lá e acabar com a escravidão, pelo menos entre os membros da igreja, e falar isso aqui, mandamento de Deus, acabou com esse negócio de escravidão, né? Então, tipo, então, assim, ao mesmo tempo que ele critica lá o presidente dos Estados Unidos, olha, eu não quero defender vocês aí, porque depois eu vou arranjar uma briga, eu vou perder voto no outro lado, ao mesmo tempo, o
que é levantado aqui, que Joseph não queria acabar com a escravidão para também não perder membro da igreja. Então como é que fica essa história, né? Deus vai segurar ali o mandamento porque, né, não quer perder alguns membros? E nessa questão de uma evolução da ideia, cara, parece que depois que Joseph morreu e entrou Brigham Young, parece que essa ideia então, tipo, caiu ladeira abaixo. Respeito é pra gente, né? Queremos liberdade religiosa, né? Mas nossas esposas não podem casar com outros homens e a gente pode casar com quantas mulheres a gente quiser, peraí, né? Ou, né, tipo, os negros, eles, né, calma aí também, né? Não precisamos respeitar eles também não, né? Mas a gente precisa sim receber respeito. Parece pra mim uma hipocrisia aqui. Perguntou ali pro Spencer, como é que se explica essa questão dos missionários eleitorais? Estavam fazendo campanha política e também proselitismo? O que o cara responde ali é que eles não eram obrigados a fazer campanha política para Joseph, não. Quem se sentia, né, confortável com isso falava, né, que não sentia, fazia só a questão do proselitismo. Presumindo assim que, né, qualquer pessoa que eles convertessem ao evangelho automaticamente estaria, né, apoiando Joseph Smith nessa eleição. É uma lógica assim. Tem muita pergunta aqui, tá? Eu vou selecionar as principais pra gente não perder muito tempo. Mas assim, ó, uma pergunta interessante aqui que foi feita, ó. O Vozes Mormons perguntou ali, ó, você, Spencer, é um funcionário do Departamento de História da Igreja. Quanta liberdade acadêmica você acha que você desfruta? Porque a gente sabe, né, que teve pessoas aí, né, tipo, né, que foram excomungadas por, né, fazer alguns documentos acadêmicos que falam contra a igreja. Então eles acabaram sendo excomungados. E você? Né? A igreja te dá liberdade? Como é que funciona esse teu trabalho? Ele falou, o que ele falou é interessante. Ele falou, ó, tipo, o que eu publico, o meu trabalho é meu, não é da igreja. Então, tipo, realmente, a igreja não vai endossar o trabalho dele como propriedade da igreja. Né? E ele falou, ó, eu sei, né, do impacto que os meus estudos podem causar, então por isso eu fico atento ao que eu publico. Ninguém jamais me impediu de publicar minhas pesquisas e sinto o apoio do meu empregador para as minhas pesquisas. Sim, eu acho que a partir do momento que ele não fale nada que a igreja não goste, ele vai estar ok, né? A partir do momento que ele falar alguma coisa que vai contra, mesmo que esteja documentado, né, a igreja não vai ficar tão feliz com ele, podendo chegar ao ponto de excomunhão, né? Óbvio, essas pessoas que a gente já citou, né? Michael Quinn, Thomas Murphy, teve aquele Simonsen, alguma coisa assim. Tem muitos, né? Como a gente citou aquele cara que era dono de uma imprensa, que publicava alguns livros contra a igreja, falou, cara, né, tipo, esse aqui é o 7º membro da igreja que publica alguma coisa que a igreja não gosta e é excomungado. E aí, assim, olha, vou falar, esses estudiosos que publicam coisa contra a igreja, e eu acredito que, né, essas informações que eles publicam têm uma base histórica, não é uma coisa da cabeça deles. Vamos pular lá para um outro site que eu encontrei, site Utah Lighthouse. Ele fala algumas coisas sobre essa candidatura de Joseph também. Em abril de 1844 foi feita uma reuniãozinha especial ali com os membros da igreja e Brigham Young declarou assim: agora é o tempo de termos um presidente dos Estados Unidos. Os elders serão enviados para pregar o evangelho e fazer campanha eleitoral. Está no History of the Church, volume 6. Página 322. Nessa mesma reunião, Heber C. Kimball falou assim: projetamos enviar elders a todos os diferentes estados para fazer reuniões e reuniões prolongadas e fazer campanhas para que Joseph seja o próximo presidente. E o próprio Joseph Smith, está ali na História da Igreja ainda, ele falou assim: você deve enviar à cidade cada homem que seja capaz de falar em público por toda a terra para fazer campanha eleitoral. Há oradores o suficiente na igreja para que me coloquem na cadeira presidencial no primeiro plano. Quando eu conseguir os papéis e ver como sou popular, acredito que serei eleito. George Miller, que era do Conselho dos 50, eles tinham um Conselho dos 50 ali, ele falou assim: foi determinado no Conselho que todos os elders deveriam fazer missões em todos os estados para obter um bilhete eleitoral e fazer todo o possível ao nosso alcance para que Joseph fosse eleito presidente. Se conseguíssemos fazer com que a maioria dos eleitores se convertesse à nossa fé e elegêssemos o presidente Joseph,
Nesse caso, o domínio do reino seria estabelecido para sempre nos Estados Unidos, e se não fosse bem sucedido, poderíamos recair sobre o Texas e ser um reino de qualquer maneira. Olha aí os planos deles. Bom, a gente sabe que em vez de ir para o Texas, os Mormons acabaram mirando ali para Salt Lake, em Utah, mas Hiram Andrews, que é um estudioso, ele admite que Joseph considerou essa alternativa aí sim, de estabelecer os santos como uma nação independente, se essas outras tentativas aí falhassem. Eu não encontrei nenhuma publicação específica sobre essa candidatura aí de Joseph naquele site Investigações Sud. Então, basicamente, o que eu consegui encontrar é isso. Mas a gente tem também a informação que está no site oficial da igreja, né? Então, a gente já tem um contexto de quem era Joseph Smith nos nossos podcasts anteriores. A gente estudou aqui um desenvolvimento político de Joseph Smith, de um cara membro da igreja, aquele Douglas. Aí a gente viu aqui o Vozes Mormons, né, que apesar de ser um site crítico da igreja, ele estava em entrevista com um cara a favor da igreja. Então, assim, foi assim, meio mesclado. E aí vimos o que está escrito aí nesse Utah Lighthouse, que aparentemente é crítico também. O site oficial da igreja. Basicamente é isso. Eu tô lendo aqui, né, mas eles estão falando realmente, ó, a igreja sofria perseguições, Joseph tentou a ajuda do governo, né, falou, a gente está sendo perseguido aqui no estado do Missouri. O governo falou, a gente vai ajudar, mas acabou não ajudando. Então, Joseph fez a reunião ali com os 12 apóstolos e resolveu se candidatar à presidência dos Estados Unidos. E reafirmam essa ideia, né, de que Joseph só se candidatou para poder defender os direitos religiosos e civis deles. E a igreja publicou, até a igreja deixou aqui, ó, tem a imagem, se vocês quiserem entrar lá, tem a imagem do panfleto, o panfletinho, né, da visão política de Joseph, o santinho dele ali. Mas eu ainda acho engraçado, cara, como que Joseph se candidatou, né, ao governo dos Estados Unidos, se intitulando General Joseph Smith. E a fake news implantada aí, ele era general? Ele era um general oficial do exército, alguma coisa assim? Ele era um líder militar reconhecido como general? Por que ele não usou profeta? Profeta Joseph Smith. Será que ele achou que a palavra profeta talvez não ia ser do agrado para uma parcela dos eleitores? Deixa eu ver que já não é de hoje a igreja tentar enfeitar sua imagem para ser mais aceita. Realmente a igreja não nega que os próprios membros foram usados para fazer nessas missões eleitorais. Eles comentam aqui, sim, mais de 300 membros da igreja serviram em missões eleitorais em todo o país. O fracasso do presidente John Tyler, né, em conseguir ser indicado por seu partido significa que a corrida eleitoral estava amplamente aberta. Os líderes da igreja acreditavam que Joseph Smith poderia vencer se essa fosse a vontade de Deus, mas não acreditavam que ele venceria. Ou seja, então não acreditavam que era vontade de Deus. Por esse motivo, enviaram uma solicitação ao Congresso para que transformasse Nauvoo em território federal. Eles estavam querendo que Nauvoo fosse um novo estado, independente de Illinois, e aí assim eles poderiam ditar as próprias regras. E também solicitaram que Joseph fosse nomeado como general do exército dos Estados Unidos. Então eles fizeram a solicitação na caruda, e antes ele ser nomeado, ou seja, não foi aceito, né? Mas ele já começou a se identificar como general. Cara, assim, né? A igreja não falou nada sobre isso aqui no site oficial, né? Tipo, deles terem solicitado e de Joseph já ter usado esse título mesmo sem possuir esse título. E ainda, né, para finalizar aqui no site Mais Fé, eles têm uma publicação sobre, né, tipo, por que Joseph Smith se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Basicamente, todas as publicações, elas repetem muitas informações. Estou tentando verificar, assim, informações novas aqui nas publicações. E olha só que interessante aqui, o que eles falam sobre isso. Aqueles que não estudaram as perseguições do Missouri a fundo têm apenas uma vaga ideia do grau de violência, crueldade e perigo imposto aos santos.
não apenas por foras da lei, mas por forças do Estado que estavam dispostas a perseguir e eliminar o grupo minoritário, que é o grupo da igreja. Mas agora eu já diria o mesmo, né? Então, assim, para aqueles que não estudaram essas perseguições, não têm ideia, né, do que foi, convido também, né, a estudar o outro lado. Uma grande falha aí de membros da igreja, ou apologistas, é estudar somente o lado que convém, é somente estudar o que a igreja diz sobre isso. Ele acaba enviesando a sua visão sobre o evento. Eu não fiz um estudo, assim, não vou me comparar com esses estudiosos que escreveram livros sobre esses episódios, né? Por exemplo, esse Spencer, cara, ele fez um estudo, né? Aquele Douglas também fez um estudo político, esse Spencer fez um estudo sobre especificamente a candidatura de Joseph. Eu não vou comparar o meu conhecimento sobre os fatos daquele momento com esses caras, né? Provavelmente eles sabem bastante coisa. Mas não tenho dúvida de que, né, as informações que não são convenientes, de que elas foram, né, suprimidas desse material. Mas eu concordo que os membros da igreja ali passaram sim por umas perseguições, não foi legal o que aconteceu, mas muito menos legal era o que Joseph estava fazendo. Vamos ler um trechinho aqui do Mais Fé. Ele fala assim, ele está falando sobre o terror da perseguição dos membros, né? Diante do Tribunal Municipal de Nauvoo, em 1843, Hiram deu uma declaração sobre um juramento aí das perseguições. Sabemos que pelo menos 19 foram massacrados no moinho de Raum. E o que muitos não sabem é que não foram pessoas fora da lei, foi uma divisão da milícia estadual, cerca de 200 homens que executaram essas pessoas. Balas oficiais zuniam na floresta para atingi-los enquanto crianças brincavam no que tinha sido uma tarde tranquila. Mas, com a ordem de extermínio do governador em vigor, ele teve plena oportunidade para agir com seus preconceitos e ódio para matar um povo inocente. Vamos dar um corte aqui, né? Tem alguns comentários. Coloca criança aqui no lugar, né? Tipo, as crianças brincavam numa tarde tranquila, né? Assim, já sabemos que é de praxe do site Mais Fé dar essa dramatização, né, para a história. Só faltou também dizer o porquê que o governador estava mandando, né, essa tropa, né, e por que esses homens foram executados. Foi falado algumas coisas sobre Joseph fugindo da lei, Joseph cometendo crime e fugindo de estado para estado. Foi comentado sobre, né, a lei ter mandado Joseph ir lá se entregar e ele não ir, né, e esses homens estão indo lá buscar ele. Foi comentado alguma coisa disso? Eu acho que não. O que foi comentado é crianças brincando numa tarde tranquila e o governador usando a oportunidade do seu poder para agir com preconceito e ódio para matar um povo inocente. Não estava indo buscar um mandato judicial de um criminoso, eles estavam indo lá para matar pessoas inocentes, para destilar o ódio dele. Ao continuar, estupro, assassinato, destruição de campos e animais. Se isso aconteceu realmente, isso seria mancado. Eu queria saber de onde que eles conseguiram essas informações sobre estupro, assassinato, enfim, né? A gente sabe que, né, se for uma relutância armada em Joseph se entregar à lei, provavelmente, né, ia ter esse conflito armado. Destruição de propriedade, campos e estupro ali já não justifica. De onde será que eles tiraram essa informação? A Lucy Smith comentou ali nos registros dela, nesse episódio ali em Far West, o genro dela saiu para se encontrar com aquela, né, com aquela milícia que estava chegando, perguntar qual que é de vocês aí, o que vocês estão vindo, o que vocês querem, e eles mandaram a notícia, né, a mensagem de que eles iam começar uma carnificina indiscriminada de homens, mulheres e crianças, e que a ordem era para matar geral, né, enquanto não era para sair dali enquanto sobrasse um bebê e uma velhinha. Então, basicamente foi essa a informação que eles passaram. Uma carnificina indiscriminada, tipo assim, né, motivação nenhuma. Viemos buscar Joseph para ir pra cadeia porque, né, ele tem que responder pros crimes? Não foi escrito sério. Disseram, a gente só veio aqui para matar geral, criança e velhinha. Cara, vindo de uma fonte da igreja, é um tanto questionável, cara, assim, parece muito exagerado, eu diria. Motivação nenhuma? Só perseguição religiosa? E ainda sobre aquela questão do encontro com o presidente Martin Van Buren,
Cara, de novo aqui essa história, né, falando, e o jeito que eles colocam é assim, é bem incisivo, como se fosse um fato, entendeu? Então assim, vamos dizer assim, eu quero ainda, né, eu, Ozzy, ainda quero muito encontrar onde que tá essa fonte que representa o encontro de Joseph com esse Martin Van Buren. É uma publicação da igreja, assim, da boca de Joseph, que daí eu não consideraria muito. É algum registro oficial do governo ou de algum outro escritor que não seja da igreja, falando sobre esse evento, porque olha só, né, como um fala, depois o outro fala, depois o outro vai citar o outro, daí chega aqui numa publicação como essa do Mais Fé, dizendo que Joseph recebeu uma resposta clássica e egoísta, dizendo, né, que a sua causa é justa, mas não posso fazer nada por você porque não quer perder os votos do Missouri defendendo os membros da igreja. Então daí ainda o site comenta, apesar de se vender, né, para não defender a justiça, o Van Buren ainda perdeu as eleições naquele ano. E eu tô achando que essa situação aí tem muita palavra que não foi dita, tem muito achismo, né, e é colocado ali como um fato. E ainda tripudia em cima do cara não ganhar as eleições. Bom, o site ainda comenta sobre uma petição que os santos levaram lá pro Congresso, falando, olha, a gente tá passando uma situação ruim aqui, né, tá tendo muita perseguição, a gente tá sofrendo muita injustiça, veio um exército aqui, matou um monte de gente, a gente quer que seja feito alguma coisa. E diz aqui no site, né, que o governo respondeu, olha, esse crime aí, não foi cometido por nenhum oficial dos Estados Unidos. Então vocês têm que recorrer à justiça aí do estado de Missouri, que foi que fez esse negócio aí. Bom, não sei como que funcionava a lei, né, entre o governo federal e os estados independentes nos Estados Unidos. Mas faltou um pouquinho aí do governo, né, tomar uma providência. Não sei o quanto eles poderiam intervir, né, mas o estado ali do Missouri tá meio que massacrando os caras. Né, vamos tomar alguma providência ou vamos deixar? Os caras estão fazendo alguma coisa contra a lei? Não sei. Não sei se foi simplesmente deixado de lado essa situação, se foi feito alguma coisa. O que a igreja diz é que não foi feito nada. Bom, resumindo esse episódio aqui, ao que me parece, Joseph sim se candidatou para tentar proteger o povo da igreja. Para mim parece que sim, o povo da igreja sofria perseguições. Somado a essas perseguições, tinham as perseguições ao próprio Joseph Smith e liderança da igreja por conta de atos criminosos. Eu considero todos aqueles membros da igreja que sofreram essas perseguições ali no Missouri como pessoas que estavam tentando viver a sua fé e foram perseguidas, mas que eram comandadas por líderes que tinham más intenções. Então, sob esse pretexto de proteção à liberdade religiosa, Joseph estaria se candidatando a presidente dos Estados Unidos, mas que, na verdade, né, o seu intuito mesmo era adquirir cada vez mais poder. Mesmo que a imagem de Joseph seja assim, bem desenhada na igreja, como uma pessoa boa, né, uma pessoa caridosa, uma pessoa sensata, um homem de Deus, a gente tem muita informação, muito documento mostrando que ele não era assim. Não acho um problema ele se candidatar a presidente. Acho um problema só a questão de a motivação dele se candidatar e o uso do poder religioso dele para movimentar os membros, para fazer campanha política para ele, querendo somar esse poder religioso com um poder político e um poder militar. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.